Olá, um excelente dia para você aí de casa. O Palavras de Vida, programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, está no ar pela TV Brasil. Nesse quinto domingo da Páscoa e o primeiro domingo do mês de Maria, a Igreja segue testemunhando a alegria da ressurreição. No quadro Geral na Rede, você confere como foi a ordenação presbiteral de 19 novos sacerdotes no Rio de Janeiro, presidida pelo cardeal Orani Tempesta, que completou 29 anos de sua ordenação episcopal. E no quadro de encontro, o testemunho de como a trajetória do servo de Deus, Guido Scheffer, segue inspirando os jovens na cidade do Rio. E o programa começa direto de Roma, com a mensagem do sucessor de Pedro. É a catequese com o Papa Leão XIV. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Vamos agora, então, à catequese do Santo Padre, recordando que, pela primeira vez, na audiência geral, presença de Dom Peter Razis, que foi nomeado prefeito da Casa Pontifícia no último dia 30 de março. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Viaggio apostolico che ho compiuto dal 13 al 23 aprile. Hoje gostaria de falar da viagem apostólica que realizei de 13 a 23 de abril, visitando 4 países africanos: Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Desde o início do meu pontificado, que eu pensava numa viagem à África. Agradeço ao Senhor que me permitiu realizá-la como pastor, para encontrar e encorajar o povo de Deus, e também vivê-la como uma mensagem de paz no momento histórico marcado por guerras e por graves e frequentes violações do direito internacional. E expresso o meu sincero agradecimento aos bispos e às autoridades civis que me acolheram e a todos os que colaboraram na organização. A providência quis que a primeira etapa fosse precisamente o país onde se encontram os lugares de Santo Agostinho, a Argélia. Assim, vi-me, por um lado, a partir das raízes da minha identidade espiritual, e, por outro, a atravessar e a fortalecer pontes muito importantes para o mundo e para a Igreja de hoje. A ponte para a era fecunda dos padres da Igreja, a ponte para o mundo islâmico, a ponte para o continente africano. Ho ricevuto un'accoglienza non solo rispettosa, ma cordiale. Na Argélia fui acolhido com respeito e cordialidade, e pudemos vivenciar em primeira mão e mostrar ao mundo que é possível conviver como irmãos e irmãs, mesmo de religiões diferentes, quando nos reconhecemos como filhos do mesmo Pai misericordioso. Além disso, foi uma oportunidade propícia para estudar os ensinamentos de Santo Agostinho. Com a sua experiência de vida, os seus escritos e a sua espiritualidade, é um mestre na busca de Deus e da verdade.
Um testemunho importante hoje, mais do que nunca, para os cristãos e para todas as pessoas. Nos 3 países seguintes que visitei, a população é predominantemente cristã. E por isso mergulhei no ambiente de celebração da fé, de acolhimento caloroso, fomentado também pelos traços típicos africanos. Tal como os meus predecessores, também experimentei algo do que aconteceu a Jesus com as multidões da Galileia. Ele via-as sedentas e famintas por justiça e proclamava-lhes: felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os que promovem a paz. E reconhecendo a sua fé dizia: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. La visita in Camerun mi ha permesso di rafforzare l'appello a impegnarci insieme. A minha visita aos Camarões permitiu-me reforçar o meu apelo para trabalharmos em conjunto pela reconciliação e pela paz, porque esse país também está, infelizmente, marcado por tensões e violência. Fiquei feliz por ter viajado até Bamenda, na região anglófona, onde incentivei a colaboração pela paz. Os Camarões são designados por África em miniatura, em referência à variedade e à riqueza da sua natureza e dos seus recursos. Mas também podemos compreender esta expressão no sentido em que as grandes necessidades de todo o continente se encontram nos Camarões. A de uma distribuição equitativa da riqueza, a de dar espaço aos jovens, ultrapassando a corrupção endêmica, a de promover o desenvolvimento integral e sustentável, combatendo as diversas formas de neocolonialismo, com uma cooperação internacional visionária. Agradeço à Igreja dos Camarões e a todo o povo camaronês, que me acolheram com tanto amor, e rezo para que o espírito de unidade, manifestado durante a minha visita, se mantenha vivo e oriente as decisões e ações futuras. Terceira etapa da viagem foi Angola, um vasto país ao sul do Equador, com uma tradição cristã plurissecular ligada à colonização portuguesa. Tal como muitos países africanos, após a conquista da independência, Angola atravessou um período turbulento, que no seu caso foi marcado por uma longa guerra interna. No cadinho desta história, Deus guiou e purificou a Igreja, convertendo-a cada vez mais ao serviço do Evangelho, do progresso humano, da reconciliação e da paz. Uma igreja livre para um povo livre. No Santuário Mariano de Mamã Mushima, que significa Mãe do Coração, senti pulsar o coração do povo angolano. E nos diversos encontros vi com alegria tantos religiosos e religiosas de todas as idades, uma profecia do reino dos céus entre o seu povo. Vi catequistas que se dedicam inteiramente ao bem das suas comunidades. Vi os rostos dos idosos, marcados pelo trabalho e pelo sofrimento, e transparentes à alegria do Evangelho. Vi mulheres e homens a dançar ao ritmo de cânticos de louvor ao Senhor ressuscitado, alicerce de uma esperança que resiste às desilusões provocadas pelas ideologias e pelas vãs promessas dos poderosos. Essa esperança exige um compromisso concreto, cabendo à Igreja, através do testemunho e da corajosa proclamação da Palavra de Deus,
reconhecer os direitos de todos e promover o seu respeito efetivo. Junto das autoridades civis angolanas, mas também das dos outros países, pude assegurar-lhes a disponibilidade da Igreja Católica para continuar a dar esse contributo, nomeadamente nas áreas da saúde e da educação. E o programa segue em Roma. Em parceria com o Vatican News, nessa semana, quem traz os destaques da Igreja no mundo é o jornalista Túlio Fonseca. Com você, Túlio. Olá, Vinícius. Temos acompanhado as atividades do Papa Leão XIV aqui no Vaticano e nesta quarta-feira que passou, o Papa recebeu um grupo muito especial que veio do Rio de Janeiro, a Orquestra Chiquinha Gonzaga. Conosco aqui a responsável desta orquestra, Moana Martins. Bem-vinda. Como foi essa experiência de encontrar o Papa Leão XIV? Meu coração está batendo forte ainda na presença desse nosso grande líder espiritual. Um momento de muita alegria, de muita emoção, ouvir as suas palavras, a sua missão de paz, ele dando testemunho da sua viagem à África, que são os valores que orientam também a nossa missão, a nossa missão nos territórios onde atuamos, nas favelas no Rio de Janeiro, é promover essa cultura de paz, de amor, de justiça entre os homens. Então, foi uma representação maravilhosa nessa manhã, estar aqui no Vaticano, na presença do Papa, e ele trazendo essas mensagens que coadunam tudo aquilo que a gente acredita. E é um grupo formado por meninas, por jovens, e vieram para a sua primeira turnê na Itália, Conexão Vaticano. Isso tem uma representatividade para vocês? Sim, meninas que carregam nas suas trajetórias histórias de superação, de protagonismo. E hoje, na mensagem do Papa, nós vimos ali várias mulheres, né, apresentando, participando da audiência. Então, a gente se identifica nesse espaço de protagonismo, de participação, de representação. Essa é a primeira orquestra de meninas do Brasil e a gente carrega o símbolo, né, de uma mulher muito corajosa que encontrou na música esse espaço de liberdade, de protagonismo, de beleza, de diversidade. Muito obrigado, Moana. Essa é a mensagem, então, que fica para todos nós. Do Vaticano, Túlio Fonseca, para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Túlio, e o nosso agradecimento também a toda a equipe envolvida no Vatican News nessa parceria. Na próxima semana, a correspondente Bianca Fracalvieri já estará de volta aqui no nosso programa. Antes do intervalo, na tela um QR Code. Ao apontar a câmera do seu celular, você acessa todos os veículos de comunicação da Arquidiocese do Rio e ainda pode contribuir com essa missão de evangelização. O Palavras de Vida também está no YouTube. O canal aparece agora no seu vídeo. É o Palavras de Vida TV Brasil. Se inscreva para rever e compartilhar as edições que já foram ao ar. Agora uma pausa para um breve intervalo, mas eu espero você na sequência.